Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu recebo o Dr. Dirceu Crisóstomo. O Dr. Dirceu José Vieira Crisóstomo, procurador do Estado aposentado, ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, palestrante, docente, autor de várias publicações jurídicas, advogado. Estas, entre outras especialidades, encontram-se inseridas em seu riquíssimo currículo. A nossa pauta de hoje: ordem constitucional, constitucionalidade, cidadania e democracia. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu estou extremamente feliz. Aliás, já de uma longa data a gente tem esse anseio de trazê-lo aqui para o ADV Jus. Muito obrigado pela presença hoje. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui. Como você disse, por desencontro de agendas, né? Verdade. Estamos aqui para fazer o programa há algum tempo, mas hoje, felizmente, estou aqui. Para mim, repito, muita honra e muita felicidade de estar com você. Felicidade mútua, doutor. Eu começo o nosso programa te perguntando, fazendo a seguinte indagação, né? A verdadeira democracia não existiria ou não existirá sem a defesa da legalidade, doutor? Não, acho que concordo que nós não temos condição de ter democracia se você não vivenciar o Estado de Direito de forma plena e absoluta, né? Então, o controle de legalidade é algo indissociável de um Estado democrático. Nós que estamos vivendo um momento muito complicado na sociedade brasileira ultimamente, né? São tantas intercorrências. Estamos aí começando um processo eleitoral extremamente diferenciado esse ano. Essa situação de interferências externas que já se sabe vão interferir no processo eleitoral, as mídias sociais, as notícias falsas, os famosos fakes, né? Não é sem outra razão que a Justiça Eleitoral está imensamente preocupada com isso. Então, o controle da legalidade e a democracia são princípios que estão e devem sempre estar lado a lado. Sem dúvida. Doutor, só para a gente, assim, o pessoal que, evidentemente, grande maioria dos nossos amigos que nos acompanham, sabem muito bem aí como né, como foi a sua trajetória aí em favor do judiciário. É evidente que existe aí uma gama de serviços prestados aí no viés judiciário do doutor Dirceu. Mas eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve escalada, doutor, da sua trajetória, né? Principalmente junto aí à Procuradoria. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu costumo dizer que eu me considero um homem extremamente feliz. Nunca me esqueci de uma frase do Adib Jatene, a quem tive sempre grande admiração. E ele dizia que não são as horas trabalhadas durante o dia que te matam, mas a infelicidade de trabalhar em algo que você não gosta e que te gera estresse. Eu sempre trabalhei muitas horas, mas sempre me considerei extremamente feliz porque sempre fiz o que gosto. Até o último dia que fui à Procuradoria do Estado, fui com um sorriso nos lábios por gostar de fazer o que eu fazia. Até porque é uma trajetória que me deixou extremamente feliz, né? Eu comecei na Procuradoria como estagiário, ainda fazendo o curso de Direito, e galguei várias funções e postos dentro da Procuradoria, até ter a felicidade de ter sido Procurador-Geral do Estado. Portanto, de estagiário a Procurador-Geral do Estado, você imagina, né, quanta história tem nessa caminhada aí de quase 40 anos que vivi na Procuradoria do Estado. Que bom, né, doutor? Doutor, agora entrar mais na nossa pauta ali, a nossa
A nossa Carta Constitucional aí, né, Carta Constitucional vigente, ela está aí na faixa dos 30 anos de promulgação, né? O senhor acredita que ela ainda, ela atende os anseios contemporâneos, doutor? Eu acredito que sim. É uma passagem da minha vida que nem todo mundo conhece e que vou aqui aproveitar para dizer a você e a todos aqueles que seguem o seu programa. Eu tive a felicidade de participar em alguns momentos da Constituinte 88. Convivi com o Congresso Constituinte e digo a você que foi uma das, se não a maior experiência que tive e lição que tive de democracia, de vida política, um momento em que o Congresso Nacional Brasileiro era respeitado, as pessoas iam até o Congresso Nacional. Óbvio que só estavam presentes lá segmentos organizados da sociedade civil, mas eram muitos, então tenho convicção de que vivemos um momento de grande democracia nessa Constituinte. E essa nossa Constituição teve avanços consideráveis, né, em todos os seus setores. Algumas dos seus princípios ainda estão por serem implementados. Tal foi o avanço. Tal foi o avanço. Na última estatística que o Congresso Nacional fez, nós tínhamos ainda uma centena de leis a serem feitas para disciplinar direitos e deveres que a Constituição estabeleceu e que ainda não se efetivaram de modo completo. O que é evidente é que, passado 30 anos, e não há como negar que em 30 anos esse nosso mundo mudou muito, né? Temos evoluções em todos os setores e óbvio que a Constituição também precisa ser atualizada nessa evolução de valores que a sociedade brasileira teve nos 30 anos. Eis a razão do Supremo Tribunal Federal ter está estabelecendo vários julgamentos para fazer essa atualização. Mas diria que ainda é uma Constituição que responde, na sua grande maioria, aos anseios da sociedade brasileira. Certo. Doutor, agora, num viés assim, também margeando aí, né? É evidente que nós vivemos aí uma fase de empoderamento popular através das redes sociais, né? E o senhor vê que nós temos aí ministros do próprio Supremo, eles são abertamente criticados e nesse mesmo viés a gente vê, sim, juízo de valor de muitas pessoas, né? Agora, nesse mesmo vetor aí, como que o senhor vê atualmente, né, a atuação do próprio CNJ? Eu vou alargar um pouquinho a sua pergunta, se me permite, para falar do Judiciário de uma forma geral, na qual o CNJ está inserido. Especificamente do CNJ, acho que ainda está a desejar. Esperava-se, eu pelo menos, esperava uma atuação do CNJ um pouco mais eficiente do que ela vem sendo feita. Você tem uma grande quantidade de denúncias, hoje nós vivemos isso, a proliferação das denúncias envolvendo pessoas e órgãos do Poder Judiciário em todos os setores, e a sociedade acho que aguarda, até por essa mudança que temos, pela velocidade e quantidade de informações a que temos acesso. Tenho comigo que o CNJ, assim como o Judiciário como uma forma geral, ainda está devendo na questão da velocidade das informações que deve à sociedade brasileira. Assim como o Judiciário como um todo. Me impressionou muito uma frase que eu vi, que hoje acho que todos a conhecem, né? Nós vivemos um momento no Brasil que tem uma situação muito peculiar, né? A frase é exatamente a seguinte: quando a população brasileira conhece mais o nome dos 11 ministros do Supremo do que os 11 jogadores da seleção brasileira, algo diferente está acontecendo no Brasil. Sem fazer nenhum juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim, mas inegavelmente algo diferente está acontecendo no Brasil. Doutor, né? Tem algo de errado aí no reino da Dinamarca, na verdade, aqui no Brasil, né? Isso nesse mesmo. Momento, né? E ainda mais num ano de Copa do Mundo. É verdade, é isso mesmo. Mas os 11 ministros do Supremo estão, diria eu, numa frase, me permita aqui, estão na boca do povo, né? Você recebe todo dia pelas mídias sociais, você recebe uma piada envolvendo os ministros. E aí, quando um deles vai a um programa de televisão conhecidíssimo e
e pergunta para o jornalista, você não confia na sua Suprema Corte? O jornalista olha seriamente para ele e diz que não, é uma resposta dura. Muito dura. E acho que tenho comigo que esse reflexo dessa resposta é o reflexo da sociedade, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus, é o ADV Especial, Direito Imobiliário, com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Dentro do direito imobiliário, hoje falarei das vantagens de colocar seu imóvel aos cuidados de uma imobiliária. Os proprietários de imóveis para locação, muitas vezes, se veem diante de um impasse. É melhor procurar uma imobiliária de confiança para fazer a intermediação e arcar com esse custo ou procurar um locatário por conta própria? Quem decide pela segunda opção precisa estar ciente do trabalho e dos riscos que correrá caso não escolha um bom inquilino, já que quem contrata uma imobiliária para sua administração busca comodidade e segurança no recebimento do aluguel e na manutenção do imóvel. Evidentemente, despender uma pequena porcentagem para a administração é seguramente compensador. Portanto, existem algumas vantagens de contratar uma imobiliária. Vejamos. Divulgação e atendimento. Quando você entrega seu imóvel para a imobiliária, a mesma já dispõe de vários recursos para divulgá-lo aos interessados. Assim, ela investe em sites, portais, jornais, placas e outros meios de divulgação para alugá-lo o mais rápido possível. Além disso, atende os interessados respondendo suas dúvidas, acompanhando os empréstimos de chaves e fazendo as negociações necessárias. Análise cadastral. Quando um locatário manifesta interesse em alugar o imóvel, a imobiliária realiza a análise cadastral, recolhe e avalia os documentos, redige o contrato baseado em conhecimentos técnicos, incluindo regras de tributação da relação de locação, deixando tudo de acordo com a legislação. A imobiliária também é responsável pela vistoria no início e no final da locação, ficando responsável por documentar tudo e acompanhar o processo de rescisão contratual até o fim. O controle financeiro é uma das tarefas mais burocráticas para um locador, assumir sozinho, pois requer conhecimento jurídico quando do recebimento, repasse, encargos, cobrança e reajuste de aluguel. Desta forma, fica evidente que para o locador entregar seu imóvel para a administração é sim muito vantajoso, desde que procure o administrador ou sua imobiliária realmente de confiança. Voltarei em breve com mais direito imobiliário aqui no ADV Jus. Até mais! Ok, muito obrigado, doutor. Ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Dirceu Crisóstomo. A nossa pauta de hoje, ordem constitucional, constitucionalidade, cidadania, democracia. Nós estamos falando, portanto, aí de assuntos de extremo interesse. E eu pergunto agora para o nosso convidado aqui, uma coisa que o pessoal fala muito, principalmente o pessoal que, como nós, aí orbita na seara jurídica, né, doutor Dirceu? É a respeito justamente de ocorrência ou de possibilidade de insegurança jurídica. Nesse vetor, como o senhor avalia a gritante diferença de posicionamento dos integrantes da primeira com os da segunda turma do Supremo, às vezes em assunto idêntico? Isso hoje é um dos grandes problemas que o Poder Judiciário enfrenta e traz para a sociedade. É muito difícil você explicar para a sociedade essa diversidade de posições dentro do mesmo tribunal.
dentro do próprio Poder Judiciário, é difícil entender, que as pessoas consigam entender. A insegurança jurídica hoje é assunto, na minha modesta opinião, assunto de primeiríssima pauta que nós todos deveríamos nos preocupar imensamente. E eu ficaria aqui com um tópico só, se me permite. Nós temos decisões tomadas, quer pelo colegiado, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, assim como pelos plenários setoriais do Superior Tribunal de Justiça, e que os ministros, na sua individualidade, agora como é possível que se deem decisões monocráticas, esses ministros não se vergando a posição do plenário. Nós temos o caso famoso da prisão com condenação em segunda instância, e o assunto ainda está em pauta, até porque recentemente nós tivemos o ministro Marco Aurélio concedendo uma liberdade de uma pessoa que se envolveu num homicídio famoso aqui no Brasil. Ele foi solto e o ministro, argumentando na sua fala e justificando a decisão de soltura, com o argumento de que o plenário do Supremo não havia ainda decidido de modo... Ora, não me parece ser óbvio que o ministro conhece muito mais do que eu que estou aqui a falar, mas me parece que o plenário do Supremo falou, disse e reafirmou qual é o seu posicionamento. Tanto que o julgamento mais importante que tivemos aí, que envolveu a prisão do ex-presidente Lula, a ministra Rosa Weber manteve a prisão considerando a orientação do plenário. Ora, como é que em poucos dias a decisão do plenário mantém o presidente Lula preso e o ministro Marco Aurélio solta uma pessoa com... A população fica insegura. Sem saber, né, doutor? Inclusive, eu quero até aqui fazer um breve parênteses, né? Esse beneficiado dessa decisão do eminente ministro é justamente um dos envolvidos no crime lá com a missionária Dorothy Stang, né? E eu tenho certeza, doutor Dirceu, que o doutor prolator, né, dessa decisão, ele tem uma coisa que é bem exacerbada, da qual a gente não tem aqui, que se chama vaidade, porque o pleno tem já a decisão, e ele de uma forma monocrática, né, se valendo ali de uma, vamos dizer assim, uma discricionariedade até certo ponto questionável, ele dá uma decisão aí e traz toda essa insegurança jurídica que nós estamos aí vendo. E como é que você consegue transformar isso numa explicação lógica razoável para a população? A população não entende isso, o povo não entende isso. Então as críticas que hoje são direcionadas ao Supremo Tribunal Federal e que resvalam para todo o Poder Judiciário, elas têm procedência quando você apanha esse tópico segurança jurídica. Eu ouvi um empresário essa semana numa entrevista fazendo um desabafo em que o Supremo Tribunal Federal tomou uma posição depois de 17 anos da causa em curso. Ora, 17 anos para tomar uma posição e ainda revertendo uma posição do passado, com que segurança jurídica hoje o empresário consegue fazer o seu planejamento, os seus investimentos, sem saber, nessa carga tributária exacerbada que temos hoje, o que é que o Poder Judiciário vai decidir a respeito de se paga ou se não paga aquele tributo, de que forma paga ou de que forma não. Então, há sim um grande ponto de interrogação, há sim um sentimento de insegurança nas decisões do Poder Judiciário, infelizmente. Infelizmente. Inclusive, né, doutor, não é só uma insegurança, parece que é assim, uma impressão, para onde eu vou? Vou lá para frente? Ou será que eu estou certo? O que está acontecendo? Porque nós temos aí o funcionamento, sim, principalmente das instituições, da justiça. Nós temos ex-presidentes que estão presos, nós temos ex-ministros que estão presos, nós temos ex-prefeita preso. Então, de uma certa maneira, ainda bem, nós podemos dizer, sim, as instituições estão funcionando, né? Mas o interessante é que vem esse tipo de decisão e aí desencadeia uma série de desconfianças. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Essa fala de que as instituições estão funcionando, inegável que as instituições estão funcionando, mas quando você constata
a legitimidade das nossas instituições, isso a mim preocupa. O Congresso Nacional hoje é um poder que não tem legitimidade. O Poder Executivo hoje é um poder que não tem legitimidade. Nós não podemos acreditar que cheguemos a um judiciário que não vai ter legitimidade também. E não adianta insistir na tese de que as decisões do Poder Judiciário são técnicas. O Poder Judiciário exerce poder em nome do povo. Isso está escrito lá na Constituição. Portanto, embora não sejam eleitos para os cargos que exerçam, o poder que eles exercem, sim, ele emana do povo. E não podemos nos esquecer disso. Portanto, não há que se imaginar um Poder Judiciário afastado dos valores que a sociedade alberga nos dias atuais. Mudança de decisão, é óbvio que ela vai ocorrer no passar do tempo, porque a sociedade evolui, porque a sociedade se modifica. O que nós não podemos imaginar é, porque mudamos 1 ou 2 ou 3 ministros do Supremo, então nós vamos mudar toda a jurisprudência? Aliás, a legislação processual civil vigente no Brasil hoje é muito clara, ela é direta, ela é peremptória. A mudança da jurisprudência tem que existir motivação. O que é que mudou para que nós possamos mudar a jurisprudência? E a resposta... interesse não pode ser, né, doutor? Não, a mudança da composição da corte não é motivo para... É preciso que haja, sim, uma mudança acompanhada de mudança de valores da sociedade, né? E não do ministro que episodicamente está sentado na cadeira. Ele tem toda também a prerrogativa ali das decisões, mas em primeiro lugar, acho que obediência, principalmente ao pleno, né? Não há dúvida. Não há dúvida, é isso mesmo. Legal, olha, momento de muita expectativa sempre aqui no ADV Jus, a nossa estante jurídica. Sucessão, aliás, eu costumo sempre assim dizer. Veja. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Controle de Constitucionalidade e seus efeitos, 4ª edição. Controle de Constitucionalidade e seus efeitos. Inclui comentários e decisões do STF. Autoria professor Olavo Viana Ferreira. Editora Juspodium. Mais uma obra para retirar da estante e consultá-la. Ok, mais um intervalinho rapidinho, já voltamos. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. A noite do último dia 5 foi marcada por interessantes palestras no auditório da FAAP. O ADV Jus esteve presente e falou com os palestrantes. E a mediação ela vem como mais uma ferramenta para o advogado moderno para fazer uma boa gestão das disputas, principalmente no cenário da família, em que se tem uma relação continuada entre essas pessoas, se tem ali necessidades, interesses e uma série de questões envolvidas. A melhor notícia disso é que, como os cartórios, todos eles abrangem todo o território nacional, então mesmo em localidades extremas e que não houver centros de mediação e conciliação, os cartórios poderão estar atuando desde que, logicamente, cadastrados e com os devidos cursos, eles poderão estar atuando a partir daí e ajudando toda a sociedade com essa inovadora situação. E no âmbito sucessório isso é muito importante, porque quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de alguém que partiu. Então a gente já está envolvido com aquela dor, tem os problemas inerentes à perda e as questões referentes ao patrimônio. Parabéns a todos. Legal, voltamos então na sequência, nesse terceiro bloco com o ADV Jus. Hoje, como vocês sabem, honrosamente nós estamos recebendo o meu colega advogado, procurador do Estado aposentado, procurador-geral aqui do Estado de São Paulo, palestrante, autor, enfim, o doutor Dirceu tem realmente um currículo invejável e por isso mesmo estamos aí na maior satisfação em recebê-lo. E dando sequência, doutor Dirceu,
eu queria fazer a seguinte colocação, né? Alguns críticos aí, eles avaliam que a atuação da Justiça, e em especial o MP, né, adota uma ênfase bem mais forte com relação a integrantes do Executivo, a integrantes do Legislativo, que em relação a alguns colegas do próprio Judiciário. Eu não gosto muito dessa colocação, mas existe a tal da caixa preta no Judiciário? Olha, difícil dizer, né? Acho que nós estamos muito longe para que fazemos conjecturas que possam até ser levianas. Sim. Mas as pessoas que estão próximas ao Judiciário, e aqui vou me permitir não dizer nomes, mas nós que acompanhamos o dia a dia da imprensa nacional, sim, acompanhamos entrevistas que são muito importantes. E que nestas entrevistas, só para lembrar algumas coisas, não é? Importantes pessoas do Poder Judiciário com empréstimos bancários cuja prestação é maior do que o seu vencimento mensal. Então era preciso... Alguma coisa está errada. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal diz para outro, numa sessão plenária, ao vivo pela TV Justiça, de modo público, para que todo o Brasil ouça, que é preciso que ele feche o escritório de advocacia dele, era necessário, e voltando àquela pergunta do CNJ que você me fez em bloco anterior, será que o CNJ de ofício não deveria tomar alguma providência e verificar se um foi leviano de fazer uma acusação falsa ou se o outro está cometendo uma irregularidade? Porque aí das duas um ou outro cometeu um exagero. Quando o ministro do Supremo rebate esta crítica dizendo que o interesse do outro ministro não está a serviço da Justiça, e com isso querendo dizer que o ministro está a serviço de outros interesses, é preciso também que as coisas se esclareçam. Quando uma ministra do Superior Tribunal de Justiça faz alegações sérias de que a Lava Jato chega ao Poder Judiciário, e na semana em que se dizia que as comportas do Judiciário se romperiam na Lava Jato, muitas reuniões aconteceram fora de horários normais e algumas delações não foram acolhidas. Há sempre um grande ponto de interrogação que fica para todos nós. E se há um poder que não pode ter pontos de interrogações a serem respondidos, é o Poder Judiciário. É verdade. Doutor Dirceu, agora vamos dar só um pouquinho aqui. É que uma coisa interessante, inclusive isso aqui me chegou por internet quando souberam que o senhor estaria aqui com a gente, né? Vivemos um período em que verifica-se uma grande vulnerabilidade, principalmente em relação ao chefe do Executivo Federal. Mas há evidentes riscos ou possibilidades de uma eventual quebra da ordem constitucional? Acho que não, né, doutor? Eu acredito que não. Eu, particularmente, não acredito nisso. O mundo hoje vive relações, se lá na década de 60 já era assim, hoje então muito mais, né? E a última intervenção militar que nós tivemos no Brasil, que de resto em toda a América Latina ocorreu, hoje nós sabemos que essa intervenção não aconteceu genuinamente de modo interno, né? Isso teve muita influência externa, e essa influência externa hoje não existe. E acho que o momento hoje, e a sua pergunta é muito boa, já que o tema do nosso programa tem como pano de fundo a democracia, eu vejo isso e parece que as pessoas ou infelizmente têm memória curta ou não participaram daquele momento que nós tivemos a oportunidade de participar lá na década de 60, 70 e mesmo na década de 80. Viver um momento de ditadura é uma coisa que só quem viveu e passou por isso sabe as dificuldades. Hoje você tem a notícia de presidente que sabia de homicídio e que concordava com homicídio. Então as coisas se resolviam num outro plano. Eu vivi um momento profissional já em momento de abertura, mas eu já tive que dar satisfações de aulas minhas
lá na década de 80, ao final da aula, sendo abordado na porta da sala por um representante das Forças Armadas, que me fez perguntas do porquê que falei aquilo na aula, e aí fico sabendo que as minhas aulas estavam sendo acompanhadas por um oficial e um oficial. Agora, veja, é muito diferente. Então, pedir intervenção militar, que é uma das coisas que a gente viu... Eu queria falar com o senhor, doutor. A gente, por exemplo, nós acabamos de sair aí de uma manifestação na qual se buscava uma diminuição em preço de combustível. E a gente, para surpresa, começou a aparecer pessoas dando opinião em rede social e mesmo em algumas gravações veiculadas através da TV, a gente via lá intervenção militar. Com certeza essas pessoas não sabem o que eles estão pedindo, porque afinal de contas, sobre esse regime não poderia se pedir uma coisa diferente, diversa do que estava sendo vivida. Há uma frase que já tem décadas e que diz que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas ela é só melhor do que todos os outros. Nós não conseguimos ainda, o ser humano não conseguiu ainda evoluir a tal ponto de encontrar uma forma de se governar que seja melhor que a democrática. Com todos os defeitos que ela tem, e tem mesmo, e em qualquer lugar do mundo. Mas é preciso que as pessoas, nós brasileiros, pensemos o seguinte. Eu costumo sempre trazer isso quando posso. Em 1520, os ingleses já brigavam por direitos humanos. Em 1520, o Brasil tinha mata, o Brasil tinha bicho, o Brasil tinha índios. Nós somos muito jovens, nós temos muito ainda que nos exercitar, temos muito ainda que aprender para que nós possamos chegar num patamar de governabilidade melhor do que aqui estamos. Estamos descontentes? Acho que não há pessoa que esteja satisfeita e contente, mas não é com retrocesso de intervenção militar que nós vamos resolver os nossos problemas de governabilidade. Concordo 100%. Mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Eu sou o advogado José Ricardo Romão e tratarei aqui, no ADV especial, sobre prática processual penal. Desde já, muito agradecido pela sua audiência, que para nós é sinônimo de muito prestígio e alegria. Hoje, nós vamos abordar sobre um instituto um pouco desconhecido e que também não é muito utilizado no dia a dia aí da prática processual penal, mas que pode transformar a vida daquele que já sofreu uma condenação penal. Trata-se da reabilitação, que tem previsão legal no artigo 93 e seguintes do Código Penal, e também com reflexo lá no artigo 202 da Lei de Execuções Penais. Veja que a reabilitação, ela retira as anotações do boletim de antecedentes do condenado e até mesmo pode suspender alguns efeitos secundários da condenação. É isso mesmo. A reabilitação, ela assegura o sigilo dos registros criminais do reabilitado, que não serão mais objeto das folhas de antecedentes ou certidões dos cartórios. E a reabilitação também, ela pode suspender, inclusive, efeitos extrapenais específicos. Eu vou dar um exemplo. Aquele sentenciado que teve a perda do seu cargo, o sentenciado que também foi condenado à incapacidade do poder familiar ou inabilitação para dirigir, por exemplo. Mas, para ter direito à reabilitação, nós precisamos observar 4 requisitos específicos. Em primeiro lugar, é necessário que o condenado que tenha decorrido 2 anos da extinção da pena. Em segundo lugar, é necessário também provar que a pessoa sentenciada tenha tido um bom comportamento público e privado durante esses 2 anos. Em terceiro, é necessário também provar que o réu, aí o condenado, tenha domiciliado durante esses 2 anos após a extinção da pena no país. E por último, é necessário reparar o dano da vítima do crime, salvo se for absolutamente impossível a reparação desse dano. Em últimas palavras, qualquer condenado que cumpra esses 4 requisitos, ele pode procurar um advogado para requerer a sua reabilitação. Assim, a certidão de antecedentes ficará com a anotação nada consta, e o condenado poderá retornar normalmente ao seu convívio social. Por hoje é isso,
Um forte e caloroso abraço em vossos corações e até a nossa próxima participação aqui no ADVJus, falando sobre prática processual penal. Ok, muito obrigado, doutor. Olha, meus amigos, nós chegamos no finalzinho do nosso programa de hoje, o ADVJus TV, que recebeu honrosamente o doutor, o professor Dirceu Crisóstomo. Doutor, que felicidade, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no nosso ADVJus. Muito obrigado, viu? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você, me sinto extremamente feliz, a oportunidade de ser entrevistado por um colega advogado, é diferente, é profundo, é muito interessante passar por essa oportunidade que você me propiciou. Agradeço muito a minha presença aqui hoje. Eu que agradeço, doutor. E olha, eu quero fazer um parênteses aqui também, mandar um abraço especial para o nosso amigo comum, o professor André Geia, que nos auxiliou aí de uma forma logística para que a gente conseguisse trazer aqui o nosso convidado. Um abraço, doutor Geia. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero dizer para você que vale a pena você rever esse programa com o doutor Dirceu Crisóstomo. Eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.